Na igreja de Antioquia, um lugar marcado pela diversidade cultural e pela fé vibrante, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os discípulos se reuniam não apenas para ensinar ou ouvir, mas para servir ao Senhor em oração e jejum. Eles compreendiam que a verdadeira força espiritual não nasce das estratégias humanas, mas da dependência total de Deus. Nesse ambiente de entrega, o Espírito Santo falou com clareza: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado", como está escrito em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Esse chamado divino nos mostra que Deus tem planos específicos para cada vida e que Ele é quem escolhe, capacita e envia. Não se tratava de uma escolha política ou de liderança, mas de uma convocação celestial, confirmando que a missão pertence ao Senhor. Barnabé e Saulo não foram separados para um título de prestígio ou uma função de destaque, mas para um trabalho árduo que exigiria fé, coragem e renúncia. A igreja, ao reconhecer essa ordem do Espírito Santo, não agiu de maneira apressada. Eles novamente jejuaram e oraram, mostrando que cada passo deveria estar alicerçado na vontade de Deus. Esse gesto nos ensina que as decisões espirituais mais importantes não podem ser guiadas apenas pela lógica ou conveniência, mas precisam ser confirmadas pelo Senhor. Em seguida, os líderes impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, simbolizando unidade, apoio e intercessão. Esse ato reforça que a missão não era apenas individual, mas compartilhada por toda a comunidade. Assim como em Atos, capítulo 6, versículos 5 e 6, quando os primeiros diáconos foram escolhidos e receberam a imposição de mãos, vemos aqui a continuidade da prática da igreja primitiva em reconhecer e abençoar os chamados de Deus. O envio de Barnabé e Saulo marca o início da primeira viagem missionária registrada no Novo Testamento. Eles atravessaram fronteiras culturais, sociais e religiosas para anunciar a salvação em Cristo. Esse evento cumpre a ordem de Jesus em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, quando ele disse: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações." A missão não estava mais restrita aos judeus, mas aberta a todos os povos, cumprindo o plano de Deus revelado desde Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando o Senhor prometeu a Abraão que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Assim, a igreja em Antioquia se tornou um ponto de partida para que o evangelho fosse proclamado até os confins do mundo, como Jesus havia declarado em Atos capítulo 1, versículo 8. Esse relato também nos mostra que o chamado de Deus nunca acontece sem preparo espiritual. Barnabé já era conhecido como um homem cheio do Espírito Santo e de fé, conforme Atos capítulo 11, versículo 24. E Saulo já havia tido sua vida transformada radicalmente pelo encontro com Cristo no caminho de Damasco, em Atos, capítulo 9. Ambos haviam sido moldados, treinados e capacitados antes de receberem essa missão. Isso nos ensina que Deus não chama os preparados, mas prepara os que Ele chama. A consagração, a experiência e a comunhão com o Senhor são etapas fundamentais para quem deseja ser usado em sua obra. O envio missionário não é um fim em si mesmo, mas parte de um processo de crescimento espiritual que exige humildade e obediência contínua. Hoje, essa passagem nos desafia a refletir sobre como temos ouvido a voz do Espírito Santo. Ele continua a chamar pessoas para a sua obra, seja para missões distantes, seja para testemunhar no cotidiano. O mesmo Espírito que separou Barnabé e Saulo deseja separar homens e mulheres dispostos a serem instrumentos de transformação. Como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, é o Espírito que distribui dons e chama cada um conforme a sua vontade. Cabe a nós estar em oração, jejum e comunhão, atentos para reconhecer esse chamado,
Assim como a igreja de Antioquia enviou Barnabé e Saulo com imposição de mãos, também somos chamados a apoiar, interceder e sustentar os que vão à frente, lembrando que a missão é coletiva e todos têm parte nela. Por fim, Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, nos mostra que quando a igreja busca a Deus com sinceridade, milagres acontecem. O envio missionário não foi apenas um ato administrativo, mas uma resposta sobrenatural ao clamor do povo. Isso nos lembra de que o futuro da obra de Deus está nas mãos daqueles que se dispõem a ouvir e obedecer ao Espírito. Hoje, a voz do Senhor continua ecoando: separai-me, filhos e filhas, para a missão. A pergunta é: estamos dispostos a dizer sim? Essa decisão muda destinos. Abre portas para que o Evangelho alcance novas vidas e cumpra o propósito eterno de Deus. Assim como Barnabé e Saulo obedeceram, também somos convidados a nos colocar nas mãos do Senhor, certos de que a sua obra é perfeita e o seu chamado é irrevogável, como declara Romanos, capítulo 11, versículo 29.